2017, um menino de 8 anos estava com tanta vontade de comer hambúrguer que esperou seus pais dormirem, roubou as chaves do carro e dirigiu até o McDonald's mais próximo com a sua irmã de 4 anos. Antes de sair, ele tentou aprender a dirigir com tutoriais no YouTube, mas depois de 5 minutos ficou entediado e resolveu testar pra valer. Na viagem de 2,5 km, o menino respeitou todas as regras de trânsito e inclusive parou em todos os sinais vermelhos, até chegar no drive-thru do McDonald's. E finalmente, quando ele pediu os hambúrgueres, a polícia chegou porque várias pessoas denunciaram 2 crianças dirigindo na estrada. Como ninguém se machucou, a polícia também não puniu ninguém. E os 2 ganharam os seus hambúrgueres. O que acontece se você ficar no shopping depois de fechar? Esse cara resolveu testar isso. Ele colocou uma barraca atrás da escada e encheu ela com mantimentos, além de uma cama, mesa com computador e uma cadeira. Ele conseguiu viver assim por 6 meses, sem que ninguém percebesse a sua presença. Ele disse que fez isso porque precisava de um lugar calmo para estudar para uma prova, e que ali era silencioso. Ele foi preso, e eu não sei se ele passou na prova ou não. Essa pessoa encontrou um pendrive misterioso grudado num muro e, por curiosidade, conectou seu notebook nele pra ver o que tinha dentro, sabendo que poderia ter tanto algo de valor, como bitcoins, como algo perigoso, como um vírus, que poderia ter uma imagem bizarra ou roubar suas informações. E, finalmente, depois de conectar, ele abriu o único arquivo que tinha, que era uma foto do próprio muro. Essa pessoa encontrou um pendrive misterioso grudado num muro e, por curiosidade, conectou seu notebook nele pra ver o que tinha dentro, sabendo que poderia ter tanto algo de valor, como bitcoins, como algo perigoso, como um vírus, que poderia ter uma imagem bizarra ou roubar suas informações. E, finalmente, depois de conectar, ele abriu o único arquivo que tinha, que era uma foto do próprio muro. Essa pessoa encontrou um pendrive misterioso grudado num muro e, por curiosidade, conectou seu notebook nele pra ver o que tinha dentro, sabendo que poderia ter tanto algo de valor, como bitcoins, como algo perigoso, como um vírus, que poderia ter uma imagem bizarra ou roubar suas informações. E, finalmente, depois de conectar, ele abriu o único arquivo que tinha, que era uma foto do próprio muro. O menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. O menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. O menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Ele escapou da prisão usando molho. Um prisioneiro mexicano guardava o molho de todas as suas refeições e todo dia passava um pouco nas grades. Até que 6 anos depois, o molho corroeu o metal e ele conseguiu escapar. Mas será? Os caçadores de mito resolveram testar e, pra isso, construíram uma prisão real e testaram vários tipos de molho diferentes pra ver qual seria mais ácido. Como não dava pra esperar por 6 anos, eles usaram eletricidade para acelerar o processo. Depois de uma semana, dava para ver que o metal tinha corroído um pouco, mas não o suficiente para quebrar as grades. Mas com um mês, o molho realmente corroeu as grades, o suficiente para alguém escapar. Então, se você for preso, já sabe, brincadeira
não seja preso. Ele escapou da prisão usando molho. Um prisioneiro mexicano guardava o molho de todas as suas refeições e todo dia passava um pouco nas grades. Até que 6 anos depois, o molho corroeu o metal e ele conseguiu escapar. Mas será? Os caçadores de mito resolveram testar e para isso construíram uma prisão real e testaram vários tipos de molho diferentes para ver qual seria mais ácido. Como não dava para esperar por 6 anos, eles usaram eletricidade para acelerar o processo. Depois de uma semana, dava para ver que o metal tinha corroído um pouco, mas não o suficiente para quebrar as grades. Mas com um mês, o molho realmente corroeu as grades, o suficiente para alguém escapar. Então, se você for preso, já sabe. Brincadeira, não seja preso. Esse cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra. Mas com uma regra, não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa. Esse cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra. Mas com uma regra, não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa. Esse artista faz desenhos tão realistas na rua que quando o cachorro vê, vai pelo caminho desenhado como se fosse de verdade. Mas logo depois de terminar, ele já apaga, porque isso é uma estrada que os carros passam. Esse outro desenho ficou tão realista que a pessoa de moto passou pelo cantinho. Talvez porque acreditou, talvez pra não estragar. E é tão bom que mesmo tendo visto ele desenhando, eu teria medo de cair. Esse artista faz desenhos tão realistas na rua que quando o cachorro vê, vai pelo caminho desenhado como se fosse de verdade. Mas logo depois de terminar, ele já apaga, porque isso é uma estrada que os carros passam. Esse outro desenho ficou tão realista que a pessoa de moto passou pelo cantinho. Talvez porque acreditou, talvez pra não estragar. E é tão bom que mesmo tendo visto ele desenhando, eu teria medo de cair. Esse artista faz desenhos tão realistas na rua que quando o cachorro vê, vai pelo caminho desenhado como se fosse de verdade. Mas logo depois de terminar, ele já apaga, porque isso é uma estrada que os carros passam. Esse outro desenho ficou tão realista que a pessoa de moto passou pelo cantinho. Talvez porque acreditou, talvez pra não estragar. E é tão bom que mesmo tendo visto ele desenhando, eu teria medo de cair. Esse cara tava muito bravo que o cinto dele tava solto. E pra resolver, fez um cinto pro cinto dele. Só que a ponta continuava solta. E aí ele fez um cinto pro cinto do cinto. Só que também tinha o mesmo problema. E aí ele fez um cinto pro cinto do cinto do cinto. E esse tinha ímãs pra não ter esse problema. E aí ele transcendeu. Imagina tirar tudo isso a hora que ele for cagar. Esse homem ficou preso dentro de um mercado. Kevin Blackwood se trancou dentro de um mercado chamado Aldi depois que ele fechou. Quando ele percebeu o que tinha acontecido, o alarme começou a disparar e ele precisou chamar a polícia pra conseguir sair. O pior é que isso nem foi culpa dele, porque um funcionário fechou o mercado 15 minutos mais cedo e não verificou se tinha alguém no lugar. Mas eu acho que esse é um dos melhores lugares pra ficar preso, porque pelo menos tem comida infinita. I don't have to worry about starving to death because there's plenty of food and there's also a bunch of alcohol in that rack. E finalmente os policiais chegaram, destrancaram a porta e liberaram o Kevin. Esse cara foi no salão cortar seu único fio de cabelo. Ele foi super bem tratado. Lavaram o fiozinho com cuidado, com produtos muito bons. Pentearam direitinho e cortaram o tanto que ele pediu. Finalizaram com creme e estilizaram. No fim, ele recebeu produtos de cabelo e cobraram R$200 pelo corte. Esse menino foi longe demais por pizza. Numa escola, toda sexta-feira era dia da pizza. E o refeitório preparava 30 pedaços de pizza de pepperoni. Só que se elas acabassem, você precisaria esperar a próxima semana pra comer. Um menino chamado Darren adorava pizza e sempre corria até o refeitório pra garantir o seu pedaço. Mas um dia ele chegou tarde e quando ele chegou na fila avisaram que já não tinha nenhum pedaço. Ele ficou muito bravo, mas resolveu esperar até a próxima semana. E na sexta ele saiu mais cedo da aula, mas quando chegou a pizza de novo já tinha acabado. Na semana seguinte, bem na hora que o sinal tocou também o alarme de incêndio e a escola inteira precisou ser evacuada. Mas depois de meia hora, quando todo mundo voltou, todas as pizzas já tinham sumido. E quando reviram as câmeras, o diretor descobriu que o Darren tinha comido todos os pedaços. Ele foi suspenso, nunca mais voltou pra escola e dizem que a família dele foi processada. Mas eu acho que valeu a pena. Esse menino
menino foi longe demais por pizza. Numa escola, toda sexta-feira era dia da pizza. E o refeitório preparava 30 pedaços de pizza de pepperoni. Só que se elas acabassem, você precisaria esperar a próxima semana pra comer. Um menino chamado Darren adorava pizza. E sempre corria até o refeitório pra garantir o seu pedaço. Mas um dia ele chegou tarde. E quando ele chegou na fila, avisaram que já não tinha nenhum pedaço. Ele ficou muito bravo, mas resolveu esperar até a próxima semana. E na sexta ele saiu mais cedo da aula. Mas quando chegou, a pizza de novo já tinha acabado. Na semana seguinte, bem na hora que o sinal tocou também o alarme de incêndio. E a escola inteira precisou ser evacuada. Mas depois de meia hora, quando todo mundo voltou, todas as pizzas já tinham sumido. E quando reviram as câmeras, o diretor descobriu que o Darren tinha comido todos os pedaços. Ele foi suspenso, nunca mais voltou pra escola e dizem que a família dele foi processada. Mas eu acho que valeu a pena.